criar situações políticas, situações de liberdade, e que talvez as situações consigam mudar pessoas, mudar cabeças, né? E essas situações se expandir, se proliferar, mas sem uma pretensão de duração ou uma pretensão de que algo... A ideia é deixar de esperar pela revolução, né? Se ela vai acontecer ou não vai acontecer, não importa. O que importa é eu mudar o meu dia a dia, mudar o meu redor, mudar onde eu estou, as pessoas ao redor que eu estou, para melhor, né? Quer dizer, aí, claro, ele mesmo se coloca algumas críticas possíveis, que é, primeiro, reduzir uma ideia, toda aquela ideia de revolução, uma ideia utópica de uma sociedade anarquista, feliz, todo mundo junto, né, um grande espaço de liberdade e igualdade, para um ato existencialista meu, né, quer dizer, eu aqui com liberdade, reduzir isso ao meu psicológico. Assim, não quero... Pode ter uma crítica, não quero mudar a cabeça, eu quero mudar o mundo, né? Mas aí a resposta dele é: muda-se o mundo mudando primeiro, mudando cabeças, né? Mudando situações específicas. Ou não muda-se, mas a ideia é que o que eu posso fazer agora, aqui, é isso. E outra é que como se a gente tivesse condenado a viver, se quiser viver em liberdade, está condenado a viver como ratos numa Babilônia da informação, ele fala, né? Está sempre fugindo, sempre escapando do sistema, sempre... E ele fala que, então, ele acha que não é bem assim, que exatamente a construção desses espaços, desses espaços de liberdade, dessas políticas diferenciadas, elas vão acabar se proliferando e gerando outros espaços e coisas maiores. Mas ele fala, mas apesar disso eu ainda preferia viver como um rato atrás de uma parede do que como um rato numa gaiola. Então, eu não sei se eu dei conta de mostrar mais ou menos qual que é a ideia por trás da TASAS. Ele coloca alguns exemplos de TASAS, por exemplo, os piratas ali, né? Essas ilhas, né? Que os piratas se reuniam para trocar coisas, que todo mundo lá ficava bebendo e tal, claro, violência, mas ele coloca tem um caso aqui que é bem legal que ele apresenta, do Gabriele D'Annunzio, que era um militar italiano, que diz que talvez seja o último espaço de liberdade como uma taça da modernidade, assim. Que ele lutava pela Itália, foi lá e dominou uma cidade chamada Fiume, na Iugoslávia, se não me engano na Primeira Guerra Mundial, acho, no período entre guerras, na Primeira Guerra, e foi lá e ofereceu a cidade dominada para a Itália. E o governo, era uma cidade pequena, né, portuária, o governo riu dele e não aceitou. E aí, não se tem, eu fui procurar para o D'Annunzio nos livros de história, não achei muita coisa, assim, mas o B apresenta ele como, além de militar, estudava magia, ocultismo e tal, e era meio louco, assim. Ele decidiu, então, invadir a cidade, o exército dele tinha um grupo de pessoas que acompanhava, e dominar a cidade e ficar lá enquanto conseguisse resistir, né? Uma ideia exatamente de criar uma sociedade igualitária, né? Mas sem pretensão de durar. A ideia era, vamos ocupar essa cidade e ver o que dá. E instauraram um governo cujo fizeram a Constituição, a cláusula central da Constituição era a música como princípio organizacional da cidade. De manhã o governo, eles iam para balcões e declamavam poesias e liam manifestos, de noite tinha concerto e soltavam fogos de artifício, e toda a tarefa do governo consistia nisso, né? E alguns do pessoal que estava com ele apoiando eram marinheiros e tal, e começaram a fazer pirataria, né, roubar navios venezianos e que passavam por ali. Então a cidade ficou com dinheiro por muito tempo, eles passavam o dia bebendo, fazendo festa, e ficaram nessa por 18 meses, né? E aí quando a Itália decidiu ir lá
bombardearam um pouco o palácio lá, ninguém tinha mais força para resistir, ninguém queria resistir, e a experiência acabou. Qual que é a ideia? O Huckabee fala, isso não é romântico como uma Barcelona, uma Ucrânia do Macron, né, ocupada anarquista, que também durou um bom tempo, mas tem aquela seriedade, mas ao mesmo tempo ela tem uma perspectiva que é muito datada, que é essa questão da temporalidade, é algo feito, um espaço feito para não durar, não se pensou em durar. Ao contrário de uma Ucrânia lá liberada pelos anarquistas, que tenta lutar e é esmagada, né? A ideia ali não se pensa em duração, vamos aproveitar esse espaço enquanto ele existir. Então a TAS é mais ou menos isso, né? É um espaço de liberdade para se aproveitar enquanto ele existir. Talvez isso seja pouco, né? Para o que a gente pensa, geralmente para quem pensa uma esquerda, assim, uma transformação do mundo, uma transformação da sociedade, mas é uma arma, digamos assim, né? No mínimo que a gente pode pensar. Então, o livro é basicamente isso. Eu falo para vocês, leiam que vai ter um impacto muito maior e muito mais legal do que eu estar aqui expondo ele para você. Agora a ideia era a gente conversar um pouco, não sei se... Obrigado. Na verdade, eu estou na metade ainda, mas não sei. Eu queria saber se ele fala algo sobre a comunicação entre essas taxas, porque elas existem temporariamente, né? Daí elas deixam de existir e reaparecem em outros lugares. Mas elas podem existir várias em vários lugares ao mesmo tempo. E a comunicação seria pelas redes de informação. Isso. No sentido, é isso que ele quer dizer quando ele quer dizer a contranet tem que se expandir. Essa rede de informação obscura, né, escondida, ela tem que ser expandida. Se ela se expandir, esses elementos atrás vão começar a aparecer mais e vão ter essa ligação que você está falando, né? Quer dizer, você consegue ter situações, espaços e lugares totalmente diferentes e que consegue se comunicar entre si. E hoje eu acho que a internet é um caminho para isso, né? E é bem por aí, eu acho. E é um dos caminhos, talvez, de se ampliar isso, de que a comunicação e que várias TAs possam acontecer em vários lugares do mundo, inclusive, ao mesmo tempo. Então, quando eu penso na contranet hoje, eu penso muito, por exemplo, na Deep Web. Né? Que eu acho que esse é um espaço que hoje definiria o que o Huckabee quer dizer com contranet. Né? Que é um espaço em que você comercializa coisas legais, né? Você discute coisas que se fosse discutido abertamente, né? Muita gente seria presa e tal. Então, não que se reduziria a isso a Deep Web, né? Mas são espaços nesse sentido, eu acho, de comunicação em que o sistema não alcança e que possa ter, inclusive, atividades que são criminosas e ilegais ali. Porque tem uma ideia, o crime, tem um outro livro dele, o Caos, que a gente estava conversando antes, Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, em que ele coloca uma ideia principal, assim, arte como crime e crime como arte. Né? Tudo não, mas a maior parte das coisas que você pode fazer de mudança substancial na sociedade e no mundo são criminosas. Mas a regra geral é, não seja pego. Então, não importa o que você fizer, não seja pego. Eu acho que a ideia é um pouco isso, quer dizer, você ter uma rede de comunicação, porque ele coloca a net como uma rede de comunicação vertical, a web como uma rede de comunicação horizontal, quer dizer, você pode estar no chat, por exemplo, você está trocando ideia normalmente, horizontalmente, não há um controle ali.
Mas você trocar músicas baixadas e ligar